Em um futuro próximo, sua carne pode vir de plantas, seu queijo de leveduras geneticamente modificadas e seus vegetais de prédios no meio da cidade. Enquanto o mundo enfrenta mudanças climáticas e uma população em crescimento, o Brasil está na linha de frente de uma revolução silenciosa que está transformando completamente como produzimos nossos alimentos. E o mais surpreendente, muitas dessas tecnologias já existem e podem estar no seu próximo almoço. Fala galera, quem fala é o Paulo Ribeiro e hoje vamos explorar as tecnologias que estão definindo o sistema alimentar no Brasil. Num mundo que caminha para 10 bilhões de pessoas até 2050, a forma como produzimos comida precisa mudar drasticamente. E 3 inovações em particular serão responsáveis por isso: alternativas vegetais à carne, fermentação de precisão e agricultura vertical. Todas prometem tornar nossa alimentação mais sustentável, eficiente e resiliente à frente às mudanças climáticas que vêm por aí. Assim como essas tecnologias estão transformando o nosso futuro alimentar, você não vai querer ficar para trás nas discussões sobre o amanhã. Então, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like maneiro para que o algoritmo nos ajude a levar informação científica de qualidade para mais pessoas. Agora vamos entender como essas 3 revoluções tecnológicas estão mudando o que vai para o seu prato e como isso pode salvar nosso planeta. O sistema alimentar global está sob pressão extrema. O crescimento populacional exige mais comida, enquanto as mudanças climáticas ameaçam safras e diminuem as áreas cultiváveis. A pecuária tradicional sozinha é responsável por aproximadamente 15% das emissões globais de gases do efeito estufa, além de consumir enormes quantidades de água e terra. No Brasil, país que se orgulha de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo, essas questões são ainda mais relevantes. A primeira tecnologia revolucionária que está transformando o sistema alimentar no Brasil são as alternativas vegetais à carne. O mercado de carne vegetal no Brasil tem crescido de forma impressionante nos últimos anos, impulsionado por consumidores cada vez mais preocupados com a saúde, bem-estar animal e o impacto ambiental. Empresas como Fazenda Futuro, Notco e Incrível estão desenvolvendo hambúrgueres, salsichas e até frangos feitos inteiramente de plantas, mas que imitam o sabor, textura e aparência da carne animal. E é aqui que entra um ponto importante: as alternativas vegetais exigem significativamente menos recursos para serem produzidas. Comparadas à carne bovina tradicional, elas podem usar 95% menos terra, 75% menos água e 90% menos gases de efeito estufa. Seria uma situação onde conseguimos alimentar mais pessoas com menor impacto ambiental. E vale ressaltar que, apesar do crescimento acelerado, o setor ainda enfrenta desafios significativos, como conquistar o consumidor brasileiro. Questões de sabor, textura e principalmente preço continuam sendo barreiras para uma adoção mais ampla desse tipo de alimento. Muitos consumidores também têm dúvidas sobre o valor nutricional desses produtos e desconfiança do que consideram ultraprocessado. Outro ponto de tensão está na regulamentação. Atualmente, existem projetos de lei no Brasil que propõem proibir o uso do termo carne para produtos de origem vegetal. Isso poderia impactar significativamente como esses alimentos são percebidos e comercializados, demonstrando como a legislação pode tanto impulsionar quanto atrasar essas inovações. A segunda tecnologia transformadora é a fermentação de precisão, uma abordagem futurista, mas que já está se tornando realidade. Imagine produzir proteínas idênticas às encontradas no leite, ovos e carne, mas sem usar nenhum tipo de animal. A fermentação de precisão utiliza micro-organismos como leveduras e bactérias programados através de engenharia genética para produzir moléculas específicas em bioreatores controlados. Esses micro-organismos funcionam como pequenas fábricas biológicas, criando proteínas, enzimas e outros ingredientes idênticos aos de origem animal, molécula por molécula. Esta tecnologia tem um potencial enorme para a segurança alimentar global, por não depender de animais nem de extensas áreas agrícolas. A produção não é afetada por seca, inundações ou doenças que impactam a pecuária tradicional. Os alimentos produzidos por fermentação também podem ter seu perfil nutricional personalizado, adicionando vitaminas ou removendo componentes alergênicos como lactose, por exemplo. No Brasil, este setor ainda está num estágio bem inicial, mas com potencial para crescimento rápido nos próximos anos. Em termos ambientais, a fermentação de precisão é extraordinariamente eficiente.
Alguns estudos indicam que a produção de proteínas por este tipo de técnica pode usar até 99% menos terra e emitir 97% menos de gases de efeito estufa comparado à pecuária tradicional. O maior desafio atual é o custo. Os produtos são ainda muito caros para competir com alimentos tradicionais, mas a situação está mudando rapidamente com avanços tecnológicos e aumento de escala. Em 2025 já estamos vendo os primeiros queijos, sorvetes e substitutos do ovo feito por fermentação chegando ao mercado brasileiro, ainda com preços premium, mas com tendência de queda. A terceira revolução alimentar acontece verticalmente, literalmente. A agricultura vertical representa um novo paradigma no cultivo de alimentos, especialmente em ambientes urbanos onde o espaço é muito limitado. Em prédios especialmente projetados, plantas são cultivadas em camadas sobrepostas, utilizando sistemas hidropônicos ou aeropônicos que não precisam de solo. É uma tecnologia particularmente adequada para o Brasil, país de crescente urbanização onde 87% da população já vive em cidades. Empresas como a Pink, Farms e Be Green estão liderando o movimento, produzindo principalmente hortaliças, ervas e pequenas frutas em ambientes totalmente controlados. Os benefícios são extraordinários. A agricultura vertical pode usar até 98% menos água que a agricultura convencional e não necessita de pesticidas ou herbicidas e não estão sujeitas a sazonalidades ou condições climáticas. Isso significa produção constante 365 dias por ano, independentemente de secas ou enchentes. Além disso, por estarem próximos aos centros urbanos, reduz drasticamente o transporte e, consequentemente, as emissões de carbono e desperdício de alimentos. Um problema crítico no Brasil, onde aproximadamente 30% dos alimentos produzidos são perdidos ao longo da cadeia de suprimentos. Os investimentos iniciais são altos e o consumo de energia para iluminação e controle de temperatura é bem significativo. No entanto, com o avanço das tecnologias LED de baixo consumo e a integração com energias renováveis, essa equação está mudando rapidamente. Especialistas projetam que até 2030 a agricultura vertical poderá ser competitiva com a agricultura convencional para diversos tipos de cultivos. As três tecnologias que discutimos apresentam um potencial transformador para o sistema alimentar brasileiro, mas a sua adoção em larga escala depende de dois fatores críticos: a aceitação dos consumidores e um ambiente regulatório adequado. O consumidor brasileiro está cada vez mais aberto a inovações alimentares, principalmente quando associadas a benefícios para a saúde e meio ambiente. No entanto, ainda existe hesitação, especialmente quando se trata de alimentos produzidos com novas tecnologias. Transparência, educação e comunicação efetiva sobre os benefícios e a segurança dessas inovações são fundamentais para construir confiança e promover a adoção. Pesquisas mostram que consumidores jovens e aqueles com mais preocupação ambiental são os mais receptivos a essas novas tecnologias. À medida que os produtos se tornam mais acessíveis e os benefícios mais evidentes, espera-se que a aceitação se expanda para segmentos mais amplos da população. Quanto à regulamentação, a Anvisa tem demonstrado abertura para a inovação, mas ainda está trabalhando no desenvolvimento de marcos regulatórios específicos para estas novas categorias de alimentos. Definir normas claras para rotulagem, avaliação de segurança e critérios de qualidade é essencial para garantir a confiança dos consumidores e fornecer segurança jurídica para as empresas inovadoras. Mas o potencial dessas tecnologias para a segurança alimentar do Brasil é imenso. Em um país que ainda enfrenta desafios de fome e desnutrição em determinadas regiões, mesmo sendo um gigante agrícola, diversificar a produção de alimentos com métodos mais eficientes e menos dependentes de recursos naturais pode ser muito transformador. Além disso, ao reduzir o impacto ambiental de produção de alimentos, essas tecnologias ajudam a preservar ecossistemas vitais como a Amazônia e o Cerrado, garantindo a sustentabilidade ao longo prazo da produção agrícola tradicional. O Brasil tem uma oportunidade única de liderar essa revolução alimentar. Com sua biodiversidade incomparável, forte tradição agrícola e crescente ecossistema de inovação, o país pode desenvolver soluções locais usando essas tecnologias, adaptadas às necessidades e preferências do mercado brasileiro e latino-americano. Imagine um futuro onde fazendas verticais nas periferias urbanas fornecem vegetais frescos diariamente para comunidades que atualmente vivem em desertos alimentares, onde alternativas à carne criadas a partir de plantas brasileiras como feijão, mandioca e castanhas oferecem opções acessíveis e nutritivas para todo mundo, onde a fermentação de precisão cria ingredientes que enriquecem alimentos tradicionais
melhorando seu valor nutricional sem alterar tradições culinárias. Este não é um futuro distante, é um futuro que já está começando a se materializar. E o Brasil tem todos os elementos necessários para estar na vanguarda dessa transformação, não apenas adotando tecnologias desenvolvidas em outros países, mas criando soluções próprias que reflitam sua diversidade cultural, biológica e culinária. A maneira como produzimos e consumimos alimentos está passando por uma transformação profunda. À medida que essas tecnologias amadurecem e se tornam mais acessíveis, nosso sistema alimentar se tornará mais diversificado, resiliente e sustentável, garantindo que possamos alimentar a população crescente sem destruir o nosso planeta. Assim como essas tecnologias estão transformando o que vai para o seu prato, continue transformando o seu conhecimento com o conteúdo do nosso canal. Não se esqueça de deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo relevante como esse. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima!